Eu já estou aqui com a doutora Adriana Malezan. Doutora Adriana, ela especializada, trabalhou em banco, mas é especializada em direito, exatamente nessas questões de banco, de golpes de internet. E você vai aprender com ela agora como se proteger. E caso você tenha sido vítima de qualquer tipo de golpe, ela vai lhe orientar como você recuperar o seu dinheiro. Digamos que você foi vítima de uma clonagem do seu aparelho e o vagabundo foi lá e pegou dinheiro seu do banco. Doutora Adriana disse, não, tem jeito, o banco tem responsabilidade também. Tem que chamar a atenção do banco. É sobre isso, doutora Adriana, seja muito bem-vinda. Ela já chega, já vem a senhora. Está aqui com a sua sócia, a doutora Mariana. Doutora Mariana, é isso? Isso. A doutora Mariana disse, não, na próxima eu falo. Dê pelo menos um bom dia aqui, Mariana, por favor. Levante-se aqui e dê um bom dia pra gente. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra ter a senhora conosco, viu? Cadê a cadeira dela? Pega uma cadeira para ela sentar aqui do lado, que ela tem informações também importantes. Doutora Adriana, primeira, pra gente comparar, eu já a conheço, obviamente, mas eu queria que a senhora se apresentasse para o público ouvinte da 103, essa nossa nova casa. Muito bom dia, meu amigo Marco. É uma alegria estar com você sempre, né? Onde você estiver, eu quero estar perto, viu? Você vem conosco. Cadê o esposo, o Fernando? Tá tudo em paz? Tá lá nos ouvindo, mandou um abraço para você. Então é uma alegria muito grande, principalmente a gente vir falar sobre essas questões dos golpes bancários, do direito bancário como um todo. Então eu trabalhei muitos anos aí, mais de 15 anos, como gerente em instituições financeiras. E aí, aliado a esse conhecimento, eu falo que é um conhecimento de dentro para fora do sistema financeiro, aliado a todo o nosso empenho hoje em atuar na defesa dos consumidores bancários, né? Porque hoje nosso escritório é especializado no direito bancário, a gente só trata sobre essa matéria, justamente porque existem muitas abusividades, muito o que se fazer, Marcos. Os consumidores bancários o tempo todo são lesados de alguma forma, seja por golpistas, seja pelas próprias tarifas, taxas abusivas dos bancos. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar humanitário realmente. A questão do superendividamento que está aí é uma causa, é uma questão social. Nós vivemos uma questão social em relação ao superendividamento das famílias brasileiras. Então, é uma alegria a gente poder diariamente. Eu falo que eu pago um pouco dos meus pecados, viu, Marco? Porque Sim. Do lado de lá eu era gerente de banco, né? Isso. Aí agora eu falo que eu tento me redimir um pouco, fazendo a defesa dos consumidores bancários, porque a gente sabe que os bancos pegam muito pesado e tem metas para cumprir. E aí a gente acaba que os consumidores são levados ali por aquele avalanche de ofertas de produtos, o tempo todo produtos e refinanciamentos, e aí vem o seguro prestamista junto, né? Então, a gente está aqui para fazer essa defesa da melhor forma possível, como sempre, servir, a primeira missão é servir, acima de tudo. A senhora falou da questão dos serviços que são oferecidos pelos bancos, que eles precisam cumprir metas, os funcionários precisam cumprir metas. Por exemplo, quando você vai fazer um empréstimo, um consignado, que o gerente empurra para você um título de capitalização, isso é legal? O que é o ilegal? Isso. É quando não te dá a opção de escolha. Então, por exemplo, acontece isso com a título de capitalização, que ainda é um dos piores, dos melhorzinhos produtos, porque depois você consegue resgatar esse valor de volta, né? Agora, o pior é quando você tem, por exemplo, o seguro prestamista, que ele já vem embutido na operação com um xizinho marcado. Sim. Tem um sim ou não, mas o xizinho já vem marcado no sim. Então, a gente não tem essa liberdade do consumidor de dizer que contrata ou não contrata. Pois é, veja, a própria situação que o cidadão ou a cidadã está ali diante de ele está buscando um consignado, um empréstimo. E aí vem a opção de título de capitalização. Ele vai ficar meio sem jeito de dizer assim, eu não aceito esse. Ele já vai ficar receoso, não aceita, então não vai aprovar. Psicologicamente, não é? Ele pode dizer, não, eu não quero título de captação. Ele pode dizer isso. Ele pode, ele deve. O que é importante é que os consumidores prestem atenção no que estão assinando. Porque quando você vai fazer um financiamento de veículo ou qualquer tipo de empréstimo, leia com cuidado o contrato. Aquelas letrinhas miudinhas. Já vem ali um título de capitalização, às vezes vem uma tarifa. Doutora. E aí, ali você pode conversar com o gerente. Olha, eu posso não contratar esse seguro? Porque assim, a gente não está falando de valores
baratos não, tá, Marco? Qualquer operaçãozinha de 5, 10, 15, 20 mil reais, vem um seguro de 1.000, 2.000, 3.000. Às vezes, financiamento de veículos de 40, 50 mil reais, tá um seguro prestamista de 4, 5 mil reais. Que encarece muito a operação ao final, porque você está jogando 5 mil reais a mais ali naquela operação que vai ser financiado ao longo de 60, 48 meses. E há uma falsa ilusão das pessoas. Por exemplo, você vai para buscar, está precisando de 5 mil reais. O banco lhe oferece prestação de 112, especialmente quando você tem a aposentadoria, dá 112 reais. A pessoa diz, nossa, que maravilha. Vou pegar um empréstimo de 5 mil reais, pego meus 5, vou pagar só 112. Ao final, você vai pagar 10, 11, 12 mil reais. Isso é importante porque o CDC, ele obriga que venha a informação no contrato, inclusive o valor que você vai pagar ao final. Então, eu estou contratando 10 mil, ao final eu vou pagar 25 mil. Então, é uma obrigação estar ali explícito para que o consumidor olhe e fale, nossa, será que é isso mesmo? Eu estou realmente precisando desse empréstimo? Porque a gente vive um problema, eu falo que é um problema nosso, de todos os brasileiros, que é a questão do endividamento bancário. Nós temos quase 80% das famílias brasileiras endividadas. E por isso 80%. 8 em cada 10 famílias. 78,8%. Arredonda para 80%. Foi o último estudo de que essas famílias estão endividadas. E aí veio uma lei, que é a lei do superendividamento do ano de 2021. A lei veio com esse desafio, né, de desafogar, de trazer um respiro, não só para essas famílias, Marco, porque a nossa luta enquanto advogadas vai além. É uma lei que foi pensada lá em 2013 e só foi aprovada em 2021. Você imagina a resistência dos bancos em relação a essa lei. E o mais interessante é que é uma lei que foi requerida, né, sugerida pelo Banco Mundial. Você imagina a problemática que nós temos. Diante de um caos cenário financeiro que o Brasil vive. Que o Brasil enfrenta. As famílias brasileiras. Justamente. Por quê? Se 80% das famílias estão endividadas, eu não tenho uma economia circulando, Marco. Como é que nós temos o consumo se 80% das famílias estão ali com 70%, 80% do seu salário sendo devolvido para os bancos? É isso que a gente vive hoje. Principalmente o funcionalismo público, que é assim um objeto de consumo dos bancos muito grande, porque ali dentro está o salário deles. E o banco sabe que é um salário seguro. Salários mais elevados. Sim. Então, assim, os empréstimos vão vindo, a pessoa vai achando que aquilo ali é a solução e vai se colocando cada vez mais em situação de vulnerabilidade. Então, a lei vem com esse objetivo de tirar as pessoas desse sufoco financeiro, fazendo ali uma repactuação global das dívidas com todos os fornecedores ao mesmo tempo, assim como acontece com a ação de recuperação judicial para as empresas. Só que aí a lei é bonita, com um ótimo objetivo, mas veio um decreto presidencial que ficou ali de regulamentar o mínimo existencial. E aí, tanto na presidência anterior quanto nessa, o mínimo existencial foi regulamentado, jogando todo mundo para linha da extrema pobreza. Tanto Bolsonaro quanto Lula coloca todo mundo na linha da extrema pobreza, a meu ver. Por quê? A lei fala que você tem que resguardar o seu mínimo existencial. E quanto é esse mínimo existencial, doutora? No meu entendimento e da minha sócia Mariana, do nosso escritório, cada um de nós temos o nosso mínimo, porque a sua condição socioeconômica é a minha é outra, de quem ganha 30 mil é outra, que não impede que essas pessoas estejam endividadas. Também se endividam. Nós temos clientes que são médicos, nós temos altas patentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, que ganham 20, 30 mil reais. E também estão empipinados, estão devendo. 80, 90% do salário fica todo mês com o banco. Nós temos clientes que ganham 20, 25 mil reais, que no final do mês ele tira 2 mil, 3 mil reais. Essa é a situação. E aí vem um decreto presidencial que fala que o mínimo existencial no presidente anterior era R$250, o presidente atual botou R$600. Então, qual que é a problemática? Traduza esse mínimo existencial. O que é esse R$250? É o que o governo diz assim, com esse aqui você dá para viver? O banco pode ficar com todo o resto do seu salário desde que sobre R$600.
Com Bolsonaro é 250, com Lula é 600. Melhorou, Lula. Ai, que negócio bom, Lula, você fez. Bolsonaro é 250. Tem que ver isso aí, pô. Você consegue viver com 250 reais. Com Lula é 600. Meu companheiro Lula é com 600. E aí a gente enfrenta um problema muito grande atualmente, porque, logicamente, esse decreto, ele está sendo questionado a sua constitucionalidade pelo Ministério Público, pelos órgãos de defesa do consumidor. Existe esse trâmite lá no STF sobre a inconstitucionalidade, com um parecer da Procuradoria-Geral da República, que é inconstitucional, é óbvio. Acho que até quem não é do direito vai imaginar que isso é inconstitucional. É assustador. É assustador. E o mais assustador são juízes que fecham os olhos para os nossos pedidos de inconstitucionalidade do decreto e mandam aplicar o decreto. Aí, deixe-me mandar aqui um recado para os deputados federais e os senadores de Sergipe, do Brasil. Mas aqui de Sergipe, os 8 deputados federais e os 3 senadores. Pra cá. Ao invés de vocês estarem lacrando na internet, falando de anistia ou falando de não sei o quê, de Dia do Trabalhador, para os dois ângulos, da direita e esquerda, para os 2 blocos, vocês deveriam estar se preocupando com isso aqui. É esse tipo de situação que deveria estar no debate central do Congresso Nacional. Regulamentação desta lei para permitir que as pessoas subsistam. A discussão, é porque é Lula, é porque é Bolsonaro. Está enchendo o saco. A população não aguenta mais. Porque o problema real é esse. Um diz que você pode subsistir com 250 reais. O outro melhorou, 600. É preciso dar um basta nessa sangria dos bancos. Mas aí, quando se fala sobre isso, o lobby fortíssimo em cima da cabeça de vocês, ninguém fala. A 103 fala e abre espaço para a profissional, as 2 profissionais que estão aqui, a doutora Adriana e a doutora Mariana, falarem abertamente. Cobre nas redes sociais dos seus deputados federais ou das deputadas federais e dos 3 senadores. Senador Laércio Oliveira, Rogério Carvalho e Alessandro Vieira. Os 3 do Senado poderiam fazer um movimento em defesa do povo sergipano e do povo brasileiro. Parem de defender Lula e Bolsonaro e comecem a defender o povo. É sobre isso, viu? Como fazer as pessoas que estão endividadas, senhoras que têm clientes seus que recebem salário de 25, 30 mil reais, estão endividadas. Quem recebe 1.500, 2.000 reais está uma bagaceira. Como fazer para resolver isso, doutora Mariana? A senhora disse que vinha na próxima, eu já chamei você para cá. Já botei você aqui no bolo. Bem, como a minha amiga que a Adriana já falou, existe a possibilidade legal, né, de entrar com uma ação de superendividamento, porque a lei está aí para proteger os consumidores, para proteger a sociedade como um todo, né, o poder de compra, o poder de consumo, a dignidade humana, né, do trabalhador, né, para que ele possa, então, resguardar o valor do seu salário, né, para a sua sobrevivência. Quer dizer, a gente não chama sobrevivência, né? A gente chama de viver com dignidade. Porque no sobreviver... Mínimo. No mínimo, né? A gente não quer que a pessoa sobreviva, a gente quer que ela viva com dignidade. Então, para isso, essa lei, né, essa lei de superendividamento, ela trouxe a possibilidade da pessoa renegociar com os seus credores, né, no caso com os bancos, através dessa ação, renegociar todas as dívidas dentro da sua capacidade de pagamento. Então, essa dívida, ela não vai, ou essa lei, ela não vai observar se o contrato foi legal ou não. A gente pode até revisar, mas mesmo nos contratos, digamos, legais, há a possibilidade de revisar e renegociar essas dívidas para que a pessoa possa pagar aquilo que está dentro da sua capacidade de pagamento. Então, dá para renegociar as dívidas dividindo em até 60 vezes, né, dá um prazo aí de 180 dias para começar a pagar. Isso tudo a gente consegue negociar dentro da ação, né, nas conciliações que são feitas dentro da ação, para que a pessoa, ao final, consiga, né, resguardar
o seu salário para poder pagar as contas. Pagar né? as contas, no mínimo. Havia, na verdade, há uma corrente no judiciário de que se você faz... tinha muita má-fé. Né? Eu conversei com alguns juízes, eles não, Marcos, é porque às vezes a gente pega uma ação e você percebe que é má fé. O cidadão vai no banco, pega o empréstimo, depois ele vai lá e diz, não, estou pagando absurdo de juros, e os juízes começaram a entender isso. Disse, não, vamos dar um basta. Veja, é preciso, a justiça é equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Você pode, o cidadão contratou um empréstimo, foi lá, pegou R$5.000 para pagar uma prestação de 112. Cara, mas 112, mas quando você vai ver as outras contas, soma tudo, o salário foi embora todo. Então, dá para você negociar com o banco via judicial, o ideal seria que fosse administrativo, mas não sei se tem esse modelo. Existe, porque assim, a lei, o CNJ criou toda uma estrutura para que isso aconteça, inclusive nos PROCONs, nos centros de conciliação do próprio tribunal, mas aqui ainda a gente não tem um movimento, e aí eu e a doutora Mariana estamos buscando esses parceiros para ver se a gente consegue, nos próprios PROCONs poderia estar tendo esse movimento de acolhida. Cadê minha amiga Elaine, daqui do PROCON de Aracaju? Elaine, querida, um beijo para você, vou trazer você aqui, viu? Eu estou querendo justamente que nós tenhamos esse apoio, né? A gente já foi falar com a Procuradoria do Estado em defesa de um processo específico que tinha sido extinto, mesmo com a pessoa com 70% da renda comprometida, uma idosa. Vamos falar com a promotora responsável pelo consumidor. Então, assim, nosso trabalho, Marco, está sendo além dos autos, porque a gente entende que é algo muito grave está acontecendo. Com uma dimensão grande. Dimensão grande, porque o problema... Adriana, você não está endividada. O problema não é só da pessoa que está endividada. Nós temos um problema social. A lei veio como uma política pública para toda a nossa sociedade brasileira. Porque no momento que nós não temos uma economia funcionando como ela deve funcionar, com a cadeia de consumo ali corretamente, com as pessoas comprando, se eu estou praticamente todo mundo está ficando com o salário retido com os bancos, como é que nós temos a circulação? Você não tem, o dinheiro vai estar concentrado no banco. E aí por que depois, além, logicamente, de todos os gastos da máquina pública, está se falando num colapso logo em breve, mas veja, se a economia para de funcionar... Para tudo. Para tudo. Deixa eu mandar aqui nós temos um problema que as pessoas não conseguem enxergar ainda, que a justiça como um todo, a grande maioria ainda não conseguiu enxergar, que hoje nós temos os operadores do direito, são fundamentais nesse processo. Os legisladores nessa questão de dar uma forma, alguma coisa para regular esse decreto ou fazer por lei mesmo. Como Sim. é que isso vai acontecer, já que por decreto foi um desastre, está sendo um desastre, que tenhamos porque não há através interesse de uma político. lei. Não há interesse você sabe político. Que o lobby é muito, muito grande, forte. Né? Deixa eu pedir aqui a minha querida Elaine, doutora Elaine Oliveira, que é dirigente do PL Mulher. Sim, conhece, maravilhosa. uma figura espetacular. Assumiu a direção do PROCON Aracaju. Isso. Doutora Elaine, preciso conversar com a senhora sobre essa demanda da doutora Adriana Malezan e da doutora Mariana... Juste. Acertei de primeira, tá vendo? São advogadas que cuidam dessa parte do consumidor, eles estão precisando fazer uma parceria com o PROCON, eu tenho certeza que terá amparo na sua gestão, minha querida Elaine Oliveira. São 7 horas e 3 minutos. As pessoas que estão endividadas, como devem fazer para ter acesso a essa informação e ingressar com uma ação? Hoje, aqui no estado de Sergipe, como a gente ainda não tem um núcleo especializado, então no tribunal nós não temos esse núcleo de acolhimento para que seja feita até mesmo sem a presença de um advogado, apesar que não é porque é a nossa área não, mas a gente não aconselha que seja feito sem a presença de um advogado, porque importante. É muito técnico, é um processo difícil, não é um processo simples, é um complexo. Então hoje, basicamente, é via uma advocacia especializada, que lida o dia a dia com isso, procure um advogado especializado no direito bancário que a gente vai conduzir. A gente consegue ali formas de dar um sufoco, tirar a pessoa daquele sufoco imediato. Tem algumas ações que a gente pode fazer. Dá uma aliviada, né? Dá uma aliviada, por quê? Além dos consignados, a pessoa está ali com seus 35% no consignado. Aí o banco começa a ofertar fora do consignado, que são aqueles créditos diretamente em conta corrente. E a pessoa vai buscando dinheiro. Nós temos educação financeira no país? Nenhuma. Então, não é porque a pessoa ganha bem que ela teve uma educação financeira.
Ela conseguiu passar num concurso, tem uma boa renda muitas vezes, mas ela não tem educação financeira, ela não conseguiu gerir aquele recurso que E muito menos fazer o dinheiro dela gerar mais dinheiro. Mais dinheiro. Ele vai comprar, vai se endividar. E aí o banco é assim, eu peguei 10 mil, abri uma margenzinha de R$2.000. Aí o que o banco faz? Libera. Vamos reparcelar. É. Aí a pessoa vive num ciclo de reparcelamento. Nós temos, né, um cliente que quando ele veio a gente, ele ganhava em torno de R$10.000 e só no cartão de crédito ele devia 600 mil. Quanto? Não era quase. Acho que era 400, era. Só no cartão de crédito. Aí sabe o que ele fazia, Marco? Ele pegava a fatura de um cartão e ia pagando a outra fatura do outro cartão. Por quê? Você veja que... Onde ele encontrasse uma brechazinha... Liberava um limite, ele pagava o outro, ia pagando o cartão com outro cartão. Então ele estava preso numa bola de neve ali, ele estava preso numa situação. E veja, quando fala assim, a responsabilidade é do consumidor. Em parte, sim. Mas hoje nós temos uma lei que fala que a responsabilidade é das instituições. Antes da lei do superendividamento, a lei 14.181 do ano de 2021, já existia da própria FEBRABAN, que é a autorregulação bancária, esse dever da instituição em olhar a capacidade financeira do consumidor para liberar o crédito. Então, não é coisa nova. É uma coisa que já vinha desde 2008. Isso na autorregulação bancária. Os próprios bancos... com a sua alta regulação dizendo, tenho que dar um crédito de forma responsável. Veio a lei do superendividamento e agora positivou. Então está lá, que é um dever das instituições fazer a oferta do crédito de responsável é o quê? Olhando a capacidade de pagamento, não endividando demais, porque elas têm todas as informações. O banco sabe tudo da sua vida. Da gente. Sabe tudo. Sabe tudo, quanto é que a gente ganha, quanto é que a gente gasta, quanto é que tem de dívida, o que é que está atrasado. Eles sabem tudo. E aí o artigo 6º fala que é um direito do consumidor. Então, veja, nós temos, de um lado, o dever do banco, do outro lado, o direito do consumidor a ter acesso a um crédito responsável. Justamente porque o CDC fala que nós, consumidores, somos hipossuficientes. Informacional não é só financeira. Às vezes as pessoas acham que quando a gente fala da hipossuficiência do consumidor é só financeiro. Não, é informacional. Quem detém toda a informação, a expertise, excelentes profissionais são as instituições. Não somos nós consumidores. Você tem a sua profissão. Você vai entender de mercado financeiro? Você não entende. Você só entende que às vezes você está num aperto e está ali aquele recurso e você vai lá e pega. E daqui a pouco pode ser que a instituição te liga, olha, tem mais uma grana aqui. Você fala, poxa, esse mês não consegui pagar aqui, vou pegar de novo. Depois eu resolvo. Aí vai virando aquela bola de neve. Pois e aí... Não, isso é dizer que às vezes a pessoa está quieta em casa e o banco liga, o banco oferece, o banco insiste, o banco diz que é uma maravilha a renegociação. E a pessoa aceita. Nem sempre ela foi atrás. Às vezes ela está quieta. E o banco vai atrás. E o banco que insiste. 7h07. Me deem 2 minutos, por favor. Na verdade, são 3 minutos. Eu volto na sequência para concluir essa entrevista com as senhoras. E já estamos de volta. São 7h mais 12 minutos em Aracaju. 7h12. Não deixe o mosquito da dengue se reproduzir. Limpe as calhas, tampe os reservatórios, amarre bem os sacos de lixo. A dengue não espera. O combate é agora. Em caso de febre persistente, dor ou manchas vermelhas, vá até uma unidade de saúde. Governo de Sergipe está presente, está com a gente. Especial das Mães, Mix Mateus. Celebre com mais economia, venha aproveitar. Estilo Cowork, escritório virtual, uma forma moderna e econômica de montar sua empresa. Telefone 981728709. No Lojão Fasolto, você ganha 10% de desconto e parcela suas compras em até 3 vezes no cartão Fasolto. Cliente VIP, só a Fasolto tem. No Lojão Fasolto de Nossa Senhora do Socorro, agora com padaria. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. E saia do aluguel com o Belo Rio Mais Viver da J. Nunes Construtora. 7h13. Pereirinha, quando você tiver apostos, é só me falar, viu, J. Pereira? Agora são 7h mais 7 minutos. Cadê aqui? Deixa eu encontrar aqui meu amigo. Tive uma conversa muito boa e vou trazer... Rapaz, eu trouxe o César do Banco do Nordeste, e ele me falou sobre as taxas de juros que o Banco do Nordeste oferece. E ele disse que é engraçado quando ele participa das feiras
e a turma começa a falar de financiamento, ele fica calado. Quando ele abre a boca, todo mundo vai para a banca dele. Porque é o menor juros dos bancos de investimento. E você, olha, impressionante. Um abraço, Silvio César. Obrigado pelo carinho da audiência também. Doutora Adriana Malezan e doutora Mariana. Esse endividamento gera toda essa questão social que as famílias estão vivendo. As pessoas estão me ouvindo agora. Deixa eu liberar aqui o meu querido Geraldo Bocão. É sobre esse tema. Deixa eu só liberar aqui. Libera aqui esse áudio, por gentileza. Marcos, bom dia. Bonito os ouvintes da 103 FM. Marcos, é muito importante essa entrevista diante desse empréstimo acompanhado com um seguro pressimista. Sendo, Marcos, que é preciso salientar que no momento que você vai ao banco, principalmente o Banese, quando qualquer cidadão, funcionário público, vai pegar um empréstimo, consequentemente, o problema é ele ter a oportunidade de ler todo o seu conteúdo do seguro, né? Então, o problema é esse. Não é que a pessoa não gosta de ler, não quer ler. Você observe e pegue aí um contrato, Marcos. Peça ela para apresentar o contrato para saber o conteúdo que tem. As inúmeras condições que lhe dão para você fazer o empréstimo. Ou seja, muitos funcionários públicos tomam prejuízo diante disso. É por isso que, com base justamente nessa tese, eles buscam o judiciário e acabam justamente ganhando. Marcos, um bom dia, um abraço por aqui, seu amigo Geraldo Bocão, diretamente de Penedo. Um abraço. Um abraço, meu amigo. Obrigado. Está ouvindo o programa em Penedo? Pois não, doutora. Nós temos clientes lá em Penedo. Policiais lá em Penedo. Temos. A pergunta que fiz às senhoras. O que fazer diante dessa situação? A preocupação, o endividamento, o caos social. Como resolver isso, doutoras? Veja, a primeira coisa, eu acho que é a pessoa olhar para a sua própria situação, tá, Marco? Porque muitas vezes a pessoa está envolta naquele problema e vive só o problema. Por exemplo, nós temos clientes, infelizmente não é um nem dois, que chegam falando em suicídio. Só para você ter noção como é grave a situação. É isso. E aí eu acho que o primeiro momento, quando a pessoa, com o nosso apoio, a gente faz um mapeamento da vida dele. Porque a gente pega tudo quanto é dívida. O que você fala que é a sua subsistência? Então vamos listar aquilo que você não pode viver sem. Água, luz, telefone, alimentação, aluguel, escola das crianças. A gente faz aquilo lá como se fosse uma proteção para aquelas despesas dele de subsistência. É óbvio que a gente não pode manter nenhum tipo de luxo. E a gente dá toda essa assessoria para os nossos clientes. Gente, olha, a saidinha todo final de semana. Não, isso não pode. Você está vivendo um momento de endividamento e a gente precisa resolver. E precisa arcar com esse débito. Então, vamos ver as condições necessárias. A gente precisa, lógico que diversão faz parte, a gente precisa, o ser humano necessita, mas nesse momento a gente precisa dar um freio. Dar um freio em tudo. Prioridades. Então, quando a gente faz esse mapeamento e mostra para o cliente que ele ganha 10 mil, que ele tem uma subsistência ali de 5, 6 mil reais e o banco está ficando com mais 6 mil reais e que ele fecha no vermelho 2 mil, 3 mil todo mês, muitas vezes ele toma até um choque. Porque ele vê que o problema existe, mas ele nunca tinha colocado em números. Ele não quer enxergar. Né, doutora Mariana? Tem gente que olha assim e fala, não quero nem botar no papel que eu devo. Nem imagina o quanto fica. Às vezes é comum levarem um susto. Nossa, eu gasto isso. Pois é, se botar no papel é isso tudo. Então, o primeiro momento é isso. Com a ajuda de um especialista, fazer esse mapeamento. E aí a gente buscar as alternativas, Marco. Então, aqueles empréstimos que estão debitando diretamente na conta corrente, é possível fazer a suspensão daqueles débitos com responsabilidade. É possível já suspender de imediato. Tem um ouvinte que mandou aqui a seguinte mensagem. Nossa, parece que essa senhora está falando comigo. Mas não é só ele, não. Isso quer dizer, a senhora tem ideia de quantas pessoas estão ouvindo o programa da 103 agora e está dizendo assim, sou eu. Essa situação é minha. O salário entra cheio, bruto. Tem os descontos convencionais, líquido. Aí você olha assim, líquido, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 3 mil. Aí vem... para conta corrente e não sobra R$200 nada. No líquido para conta corrente. E aí como é que a pessoa vai viver? Como é que vai pagar as contas? Muitas pessoas assim. Muitas.
milhares. É sobre isso, doutora? É sobre isso e é sobre pessoas. Eu adoro falar sobre pessoas, né? Porque acima de tudo o que vale na vida é o bem-estar das pessoas. Então, como é que a gente tem uma sociedade saudável com pessoas que estão falando em suicídio, com pessoas que estão se divorciando, com pessoas que estão buscando agiotas? Chegam nesse extremo. As pessoas chegam ao extremo. A questão financeira é um problema gravíssimo, tanto quanto uma doença que a pessoa está enfrentando e está sem condição de se tratar. Então, a lei do superendividamento é uma ferramenta importantíssima, que realmente o apelo que você fez aos nossos deputados e senadores é super relevante. É uma ferramenta, a gente precisa olhar com esse olhar de quem cuida um do outro e de quem cuida de uma sociedade. Nós precisamos de uma sociedade saudável, de uma sociedade que gere riqueza. E hoje, infelizmente, a nossa riqueza está ficando na mão dos bancos e não sou eu que estou dizendo. São Doutora os números. Quando a senhora se depara com um caso, para a gente finalizar, dessa que a pessoa chega e pensando inclusive em suicídio, né? Tem gente que está triste. O pior dia talvez seja o dia do dinheiro cair na conta. Porque não sobra nada, Que né? tipo de orientação a senhora dá para essas pessoas que estão nos ouvindo agora e essas experiências que as senhoras tiveram? Para você, Mariana. Bem, Que, aliás, Mariana cometeu uma maldade com o filho mais novo dela. Você tem 3, é isso? São 3, São 3 filhos. Os 2 mais velhos ficaram em casa porque a escola liberou. O filho mais novo está revoltadíssimo porque só ele teve que ir para a escola. Teve aula. Já dedurei você aqui no ar. Pois não, bebê. Então, quando chega assim um cliente numa situação difícil, dessa que é comum, né? Chegar, infelizmente, é comum. A gente sempre tenta acolher, porque a gente diz que acaba fazendo um trabalho também, né? De ouvir, de acolher, porque é uma situação muito difícil. Como a Adriana falou, é como se fosse uma doença que a pessoa está enfrentando. O que a gente pode fazer realmente, assim, como advogado, é tentar assumir essa dor, né? Essas ações, para que essa pessoa possa ter um alívio. Em algumas atitudes que a gente pode proporcionar de um alívio financeiro um pouco mais rápido, né? Extrajudicialmente, a gente tenta negociar extrajudicialmente e levando a ação e está sempre de portas abertas para negociação. No mundo ideal, veja só, no mundo ideal nem precisaria de uma ação. No mundo ideal, os bancos... A responsabilidade desses bancos já poderiam... Iriam renegociar de uma maneira justa, tá? Não é aquela renegociação que só o banco leva vantagem. Não é essa não que eles oferecem. No mundo ideal, haveria sentar, conversar e entender a situação da pessoa. Mas doutor, o banco não quer nem saber disso. Então, por isso que eu falei, né? No mundo ideal, infelizmente, não é nele que a gente vive. Infelizmente, a gente tem que entrar com uma ação, a gente tem que enfrentar lá dentro do judiciário mesmo, juízes e que ainda não entenderam o propósito dessa ação de superendividamento. E é uma luta. É uma luta que a gente, junto com os nossos clientes, está indo aí, está galgando o caminho para conseguir fazer com que essas pessoas tenham alívio, porque não é... As pessoas tendem a dizer, pegou porque quis o empréstimo. Não é assim. Cada um tem uma história, às vezes a gente não sabe como começou e onde vai parar, porque chega num ponto que vira uma bola de neve. Fica insustentável. Eu sei bem, conheço pessoas nesse nível. Me permita colocar aqui mais um ouvinte, o Tony. Daqui a pouco, entrevista com Elmo Paixão, vice-prefeito de Nossa Senhora do Socorro. Pereirinha já está dentro da maternidade Lourdes Nogueira. Já conversou com alguém da gestão, disse, espere aí fulano que está chegando para falar com vocês. Coloque aí no ar, por favor, meu querido Tony, lá de Praia Grande, em São Paulo. Coloque no ar. Mas aí o que o banco faz? Olá, bom dia, Marcos Aulério, bom dia, doutora aí presente, bom dia a todos da 103 FM, do 103 Notícias. O Marcos Aulério, aqui é o Tony de Praia Grande, São Paulo. Minha pergunta para ela é, esses financiamento bancário para casa própria não são juros abusivos? Tem como derrubar a parte desses juros? Porque eu olho o meu contrato, cara, chega a dar
uma dor no coração, a quantidade de juros que a gente paga, que não é da prestação para diminuir a dívida da nossa casa, cara, só é 25%, o resto é tudo juros e taxa. Tem como conseguir tirar isso aí ou não? Excelente pergunta do Tony lá de Praia Grande, em São Paulo. Veja, todo contrato... O que eu acho que ele deve estar se referindo é que quando você faz o contrato de financiamento de casa, você vai, paga, e o débito está sempre maior do que o que você devia no mês anterior. Isso mesmo. Porque o que abate do valor capital, principal da dívida... É menor do que o que os juros está... Então, veja, nós temos como um todo, Marco, um sistema financeiro, eu falo que perverso. Extremamente perverso. Logicamente, aliado com um contexto econômico, porque uma coisa não caminha sem a outra. Às vezes as pessoas acham que caminha, mas não caminha. Quando você tem uma situação econômica do país que faz com que a Selic aumente, nós temos o aumento da taxa de juros. Uma coisa não caminha que é o separada. Que corrói toda a parte da renda do trabalhador. Justamente. Então, quanto mais eu tenho uma Selic alta, às vezes as pessoas acham que o problema da Selic elevada é só de quem... Não me atinge. Atinge porque o juro encarece ainda mais, que já é um juro caro. No geral, nós já temos um juro muito caro. Quanto mais a Selic aumenta, mais aumenta os juros. Então, quem depende dos bancos para sobreviver, empresas que dependem daquele capital de giro, fica muito complicado. Automaticamente, os produtos aumentam. Então, é um fluxo, não tem, é uma cadeia, é uma bola de neve. Nós temos tudo interligado, né, Marco? Então, nessa questão do financiamento imobiliário, nós não trabalhamos especificamente com esse tipo de contrato, mas sim, é bom que ele procure um especialista nessa área, porque muitas vezes tem. Ontem mesmo eu estava analisando o contrato de um cliente, e ontem era feriado, mas eu fico ali. Não para, não. Eu fui ver, ele fez um contrato em 2012, que a parcela começou em R$3.000. 2012. Agora ele tem um financiamento imobiliário que a parcela está chegando a quase R$5.000 e o seguro, que era 250 lá atrás, hoje está 1.200. Alguma coisa está errada, não está? Aí eu vou analisar com calma depois e a gente vai ver o que dá para ser feito. Doutoras Mariana e nesse Adriana. Estilo. Aí você imagina, hoje a pessoa está pagando 1.200 só de seguro no financiamento imobiliário. Que absurdo. Veja, a doutora Mariana Jost e a Maleza. Como fazer para entrar em contato com vocês duas? Porque a essa altura do campeonato já tem gente com a caneta ou o celular na mão para anotar. Eu já estou seguindo aqui a doutora Mariana no Instagram. A Adriana já seguia. Mariana _Jost. Nossa, já me achou? Já achei, já estou seguindo. Aqui, mãe de 3 meninos, esposa de Vinícius, mediadora e advogada. Aqui. Já segue aqui. Podem nos seguir no Instagram, tá, Marco? Malezan. Com 2 L's. Malezan e Oliveira. Isso. Yoshi vai chegar já. Que é o escritório aqui. Isso. Malezan e Oliveira lá no São só 47 Instagram. mil seguidores que essas duas têm. Botou Malezan, vai achar. Botou Malezan com 2 L's, encontra. Não existe outra. Pronto. Queridas, sejam muito bem-vindas sempre. Eu vou trazer as duas mais vezes aqui para a gente. Temos muitos assuntos mesmo, viu? Obrigado pela disposição de vir aqui. Diga o seu mais novo, qual é o nome dele? Vitor. Vitor, querido. Mamãe está fazendo isso pro seu bem. E vocês acordaram cedo também. Obrigado pela atenção com o nosso programa, viu? A gente que agradece, porque a gente está numa luta para angariar parceiros que venham somar conosco. Sejam outros advogados que militem na área, não tem problema. O mercado é para todos, mas o que a gente quer é melhorar esse cenário que hoje está muito complicado. Então, esse espaço seu, com certeza, é de grande ajuda, de grande valia. E a gente fica imensamente feliz, mais uma vez, por essa oportunidade. E sempre que chamar, estaremos por aqui. Elaine, eu vou colocar no ar direto. Você mandou um áudio aqui, eu vou colocar no ar direto, viu? Elaine, que é do Procon. Cadê? Sem volume não vai, né, Marcos Aurélio? Esse elogio assim de você. Bom dia, amigo. Obrigada, né? Uma honra receber esse elogio assim de você. Eu acho que eu não tenho contato delas, mas pode passar o contato, que eu irei sim entrar em contato com elas. E pode passar o meu contato também, viu?
Assim que você me passar, ainda hoje eu entro em contato com elas. E qualquer coisa, estamos aqui à disposição. E aguardo a nossa entrevista, viu? Vou trazer aqui a querida Elaine Oliveira, que é do Procon Aracaju, já está pedindo contato das duas. Pode passar, Vou passar agora, vou fazer essa troca aqui de contatos para a gente avançar. E assumo o compromisso publicamente de buscar os deputados federais e os 3 senadores, para que eles assumam também esta bandeira. Vou buscar também o querido presidente da Ordem, Daniel Costa, que esse é um assunto de interesse público coletivo. Há que ter uma força-tarefa contra a sangria do dinheiro suado dos trabalhadores. Obrigado, querida. Sejam sempre muito bem-vindas. A gente que agradece. Amém. 7 horas e mais 30 minutos, intervalo comercial. A mensagem de J. Pereira.